Como avaliar equilíbrio em pessoas idosas? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo que está começando agora. Então, professor, seja muito bem-vindo. Aproveita para ficar até o final do vídeo, já curte ele e segue também as páginas da Ativa Clube. Muito prazer aí, para quem não me conhece, eu sou o Guilherme, eu sou formado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tenho pós-graduação em atendimento personalizado, também na URGS, e também em Educação Física Gerontológica pela PUC. Além disso, sou proprietário de uma academia em Porto Alegre há mais de 11 anos e também sou um personal trainer de idosos há mais de 19. Gente, nesse vídeo de hoje aqui, eu vou dar continuidade a um assunto que eu venho trazendo ultimamente aqui na página da Ativa, que é sobre avaliação física de pessoas idosas. Nos últimos vídeos que eu publiquei aqui, eu mostrei para vocês como é que vocês poderiam fazer testes de força com pessoas idosas. E, gente, esses testes, eles são extremamente importantes, porque na medida em que a gente sabe em que nível de força um aluno idoso se encontra, nós vamos conseguir saber também qual é o exercício mais adequado para o momento desse aluno, né? E também como é que a gente vai conseguir progredir esse treino de maneira muito mais segura. E aí, como a gente avalia a força desse aluno idoso, a gente deve também avaliar outras capacidades físicas que a gente vai trabalhar aqui em aula durante os treinos, não é verdade? Até porque um personal de idosos que é diferenciado sabe que o treino de um aluno idoso não deve conter só exercícios de força, né? Se a gente for pensar, o idoso no seu dia a dia, ele não precisa só de força, né? Então a gente deve avaliar sim, a força, a gente deve avaliar a flexibilidade, a gente deve avaliar o equilíbrio, e são justamente testes dessa última capacidade física que eu falei, o equilíbrio, é que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, tá? Mas vale lembrar que quando a gente vai prescrever o treino, quando a gente vai trabalhar equilíbrio com os nossos alunos idosos em aula, existem alguns tipos de exercícios de equilíbrio, né? Exercícios de equilíbrio estático, exercícios de equilíbrio dinâmico e exercícios de equilíbrio também postural. E eu vou ensinar vocês testes para cada um desses tipos de exercícios, beleza? Pois é, vocês sabiam que o trabalho de equilíbrio, ele é fundamental para uma pessoa idosa, né? Não tem muito o que a gente discutir. Então, eu vou falar para vocês aqui 5 motivos que comprovam a importância desse trabalho de equilíbrio com pessoas idosas. Vamos lá? Primeiro motivo pelo qual é fundamental vocês trabalharem equilíbrio com pessoas idosas é a prevenção de quedas. Pois é, as quedas, gente, são aí um dos principais problemas para pessoas dessa faixa etária. Ela causa hospitalização, fratura, né, a perda da independência funcional dessas pessoas idosas e ela causa, inclusive, óbitos. Então, os exercícios de equilíbrio, eles vão ajudar a fortalecer as musculaturas que são estabilizadoras, né? E vão ajudar, assim, a melhorar a coordenação, né? Reduzindo de maneira muito significativa o risco de quedas. Então, fundamental a prescrição de exercícios de equilíbrio. Bom, o segundo motivo pelo qual vocês devem trabalhar o equilíbrio é que ele proporciona, né, a manutenção da autonomia e também da independência dessa pessoa idosa, né? Se a gente for pensar em atividades diárias dos idosos, como por exemplo, caminhar, subir uma escada, trocar o calçado, trocar de roupa, tomar banho,
todas essas atividades, elas exigem um controle da postura, né? E no momento que a gente trabalha o equilíbrio, o idoso consegue preservar sua capacidade funcional e ele permanece por muito mais tempo independente, né? Não precisando ter ajuda de uma outra pessoa para realizar as atividades do dia a dia dele. O terceiro motivo, gente, pelo qual vocês devem trabalhar, devem prescrever exercícios de equilíbrio, é que esses exercícios melhoram a propriocepção e também a consciência corporal dessas pessoas, né? A gente sabe que com o envelhecimento, a capacidade do corpo perceber a sua posição no espaço, ela diminui. Assim como diversas outras funções e capacidades, né, que a gente acaba perdendo com o passar dos anos, né? E os exercícios de equilíbrio, eles estimulam essa consciência corporal, que é fundamental para respostas rápidas, né? Então, daqui a pouco, o idoso tropeça. Ele precisa de uma ação rápida para manter a estabilidade dele, né, para se manter seguro. Então, fundamental essa questão de melhora da propriocepção e também da consciência corporal. Um quarto motivo é que a gente proporciona com exercícios de equilíbrio um aumento também da confiança, né, para o idoso se movimentar. E muitos idosos deixam de se movimentar justamente pela falta de confiança, por medo de cair, né? Então isso gera sedentarismo, porque acaba sendo uma bola de neve, né, gente? O idoso, ele evita de fazer algumas coisas que ele sempre fez com medo de cair, e assim ele vai limitando, né? Limitando os seus movimentos, limitando as atividades que ele poderia fazer. E por que eu digo que é uma bola de neve? Porque a partir do momento que ele deixa de fazer um movimento, ele fica mais sedentário. E se ele fica sedentário, ele deixa de participar de questões sociais. Aí a questão psicológica já começa a afetar também, e isso vai aumentando a bola de neve, vai aumentando o sedentarismo, e ele acaba ficando mais cada vez mais dependente de outra pessoa, porque ele não vai ser mais estimulado, né? O quinto motivo é que os exercícios de equilíbrio, eles são base para outros exercícios e para outras capacidades físicas. Se a gente for trabalhar, por exemplo, exercício de força em idosos, como por exemplo uma remada unilateral, esse idoso ele só vai conseguir executar com mais eficácia o movimento se ele estiver estável na posição. Então, os exercícios de equilíbrio vão ajudar os exercícios de outras capacidades físicas, ou seja, ele vai ajudar a melhorar a execução de exercícios de outras capacidades físicas. Bom, então a gente pode ver aí que existem diversos pontos positivos, diversos benefícios, né, do trabalho de equilíbrio para pessoas idosas. Porém, qual o tipo de exercício de equilíbrio que eu vou prescrever para o meu aluno idoso? Qual deles eu devo começar? Para que a gente possa entregar para o aluno um trabalho mais seguro e mais personalizado, mais eficaz para ele, primeiro a gente precisa conhecer esse aluno, não é verdade? Pois é, e não tem maneira melhor de conhecer um aluno nosso a partir do momento em que a gente avalia ele. E como a gente está tratando hoje aqui nesse vídeo de equilíbrio, se eu vou fazer uma prescrição de algum exercício de equilíbrio, antes eu devo então avaliar o equilíbrio do meu aluno, né? Imaginem vocês, se eu não sei a condição do meu aluno em relação ao equilíbrio e eu prescrevo para ele um exercício na cama elástica com um pé só, jogando uma bolinha para esse aluno, será que vai ser, não vai ser arriscado eu fazer esse tipo de exercício com o meu aluno? Vai, né? Vai, ele corre o risco de daqui a pouco cair, sofrer uma queda. E eu falei para vocês no início desse vídeo as consequências que uma queda traz para o idoso, não é verdade? Então, gente,
primeira coisa que vocês têm que fazer é avaliar o aluno idoso de vocês. Então, eu vou mostrar a partir de agora 3 testes de equilíbrio que vocês podem fazer com os alunos de vocês. E vocês vão ver que esses testes são extremamente fáceis de fazer. Aliás, mais do que isso, esses testes, além de fáceis, eles são rápidos de fazer e também não precisam de material. Sabe o que vocês vão precisar para fazer esses testes? Uma cadeira, uma régua e um relógio. Será que vocês têm isso? Vocês conseguem esses materiais para fazer esse tipo de avaliação? Eu falo muito aqui, né? Só não faz avaliação física em pessoas idosas quem não quer. Quem tem preguiça. Quem não tem vontade de ir atrás e estudar um pouquinho e fazer com seus alunos. E outra coisa, o personal trainer que sabe avaliar o aluno idoso, ele valoriza muito mais o seu trabalho. Porque somente com a avaliação física é que a gente consegue entregar resultados concretos para os nossos alunos. Eu falo muito, né? Eu faço sempre uma comparação com o médico. Como é que o médico valoriza o seu trabalho? Ele avalia o seu paciente, depois ele prescreve um tratamento para esse cliente e depois que o paciente faz de novo os exames, né, ou é avaliado, o médico tem a capacidade, a condição de dizer o que alterou nos exames desse paciente de acordo com a prescrição, com o tratamento que ele propôs. Então o médico consegue comprovar a eficiência do seu tratamento. E com nós, personagens, é a mesma coisa. A gente só vai conseguir entregar uma informação concreta para o nosso aluno se a gente avaliar ele. Se não avaliar, como é que vai prescrever um exercício para o idoso? Como é que vai saber que este exercício que o personal está prescrevendo é o mais adequado para ele? Não vai ter como saber. Vai ser no chute, vai ser na base do achismo, da subjetividade. E esse tipo de atitude não faz um personal trainer faturar entre 5 e 10 mil por mês. Ele vai entrar numa vala comum, como vários outros personagens acabam sendo. E isso não é interessante e esse não é o objetivo dessa página aqui. Então, gente, vou mostrar agora para vocês que querem ser personagens que faturam de 5 a 10 mil por mês, que querem ser diferenciados, 3 testes de equilíbrio para vocês prescreverem para os alunos de vocês. Vamos lá então? Gente, para eu mostrar os testes para vocês, eu vou precisar deslocar minha câmera. Então eu vou pegar aqui, ó. Vocês vão me acompanhar agora, porque nos 2 primeiros testes que eu vou mostrar para vocês, a gente vai fazer eles próximos da parede. Então deixa eu botar aqui, ó. Vou pegar minha parede, ó. Ok, arrumei a câmera. Beleza. Vamos nessa. Vou ter que botar mais longe, um pouquinho afastado, para vocês enxergarem meus pés também. Aqui eu acho que tá legal. Tá, agora tá legal. Gente, primeiro teste que eu vou mostrar para vocês é o teste do equilíbrio unipodal. E esse teste do equilíbrio unipodal, ele avalia equilíbrio estático, tá? Equilíbrio estático. O teste é muito simples. Por que eu coloquei aqui de frente para a parede? Porque a posição inicial é de frente para uma parede, tá? Olhem só. Acompanhe. Posição inicial, então. Como é que eu faço esse teste? O meu aluno vai dar uma distância de um braço da parede, ok? Deu a distância de um braço, ele vai colocar as mãos na cintura. Então ele vai fazer isto aqui. A partir do momento que ele está nesta posição, eu recomendo para o meu aluno que ele fique marcando um pontinho fixo na parede, tá? E ele tente se concentrar um pouquinho mais. Depois disso, esse meu aluno, no tempo dele, ele vai tirar um dos pés do chão. Ó, tirou um dos pés do chão, ele fica pelo menos no ângulo de 90 graus aqui de flexão do joelho. E a partir desse momento, começou o teste. E ele vai tentar se equilibrar.
A perna que está com o pé no chão, ela pode ficar estendida ou ela pode ficar semiflexionada, tá? Então, esse aqui é o teste, essa é a posição. A execução, o aluno só vai tentar manter o maior tempo possível nessa posição, tá? Vocês podem ver que é um teste extremamente simples, mas antes de vocês aplicarem o teste com o aluno de vocês, vocês vão explicar para ele o teste, vocês vão fazer um teste inicial, que não conta ainda, tá? Para depois sim aplicar o teste com a contagem aqui dos segundos, tá? Então assim, o objetivo do aluno é ficar pelo menos 30 segundos nessa posição, tá? Se o aluno daqui a pouco não conseguir ficar nenhum período com o pé no chão, ele logo perder esse equilíbrio, a gente vai marcar o tempo que ele ficou. E se o resultado dele não for bom, o que acontece? Quando eu for trabalhar equilíbrio com esse meu aluno idoso, equilíbrio estático, obviamente que eu vou começar com exercícios mais simples. Se o meu aluno, durante o teste, conseguiu ficar alguns segundos, mas não os 30, ele está com um resultado que é razoável. E aí, quando eu for aplicar os exercícios de equilíbrio estático, eu vou começar com exercícios que não são tão simples, mas também que não são tão complexos. Agora, se o meu aluno ficou os 30 segundos e ficaria muito mais de 30 segundos, significa que o resultado dele foi muito bom, né? Ele está muito bem em relação ao equilíbrio estático. Então, na hora da prescrição do treino, eu vou aplicar exercícios que já são mais complexos. Então, vocês podem perceber que tudo tem uma relação, né? Tudo faz sentido, tem um porquê. Eu não estou prescrevendo para o meu aluno exercícios de equilíbrio simplesmente escolhendo exercícios de maneira aleatória. Não! Tudo para mim faz um sentido. E aí eu possibilito que os meus treinos eles sejam mais direcionados para os meus alunos, mais assertivos e muito mais seguros, porque eu sei exatamente a condição que o meu aluno se encontra em relação a essa capacidade física. Essa é uma grande diferença de um personal trainer que avalia um aluno daquele que não avalia. Essa é uma grande diferença daquele personal trainer que cobra mais daquele que cobra barato. Porque eu estou entregando muito mais resultado para o meu aluno idoso. E obviamente que eu vou, cada passo que eu dou com esse aluno, eu vou explicando para ele. Ó, fulano, eu estou fazendo esse teste aqui para avaliar o teu equilíbrio. Sabe, o equilíbrio é importante no teu dia a dia, né? Tem várias atividades do dia que tu precisa ter equilíbrio e é justamente isso que eu estou trabalhando em aula contigo. Mas antes de te prescrever o exercício mais adequado, eu preciso te avaliar. Eu preciso saber em que condição tu te encontras, né, em relação a essa capacidade. Poxa, o aluno recebe essa informação e, obviamente, que passa a ter muita confiança no seu personal, né? Pô, ele sabe o que ele está fazendo. Ele está me explicando exatamente o que ele vai fazer em aula. Então, completamente seguro com o meu perso. E aí eu pergunto para vocês, vocês acham que o aluno, com essa segurança que o personal deu para ele, vai pensar em algum dia na vida trocar de profissional? Nunca, nunca. Ainda mais um aluno idoso que preza pela sua segurança, que preza pela sua saúde. Então, por isso que eu digo, saber avaliar um aluno idoso é a maneira mais correta, né, de vocês conseguirem adquirir a confiança desse aluno e poder também cobrar mais. Porque além de dar essa segurança para o aluno,
Vocês estão tornando o trabalho de vocês muito mais profissional. Vocês estão entregando o resultado concreto. E quando o aluno paga por um personal trainer, ele quer, obviamente, um serviço que é diferenciado. Senão, ele poderia ir para qualquer academia, né? E ficar lá fazendo exercício de força o tempo inteiro. Supino, extensão de joelhos, aí no outro mês troca o treino, aí no outro mês volta a fazer supino. Gente, não faz sentido algum. Agora, se vocês querem ser personagens diferenciados, vocês têm que saber fazer isso aqui. Vocês têm que saber avaliar e têm que saber prescrever de acordo com o resultado da avaliação do aluno. Certo? Então, como vocês perceberam aqui, teste muito simples de fazer. Não precisa de material, só precisa de um cronômetro, tá? E é rápido, né? É rápido. Então, só não faz quem não quer. Então, esse primeiro teste que eu mostrei para vocês aqui é o teste de equilíbrio estático, que se chama teste do equilíbrio unipodal. Tranquilo até aqui? Sem problemas? Beleza. Vamos partir agora, então, para o segundo teste de hoje, que também é de equilíbrio, que também é feito próximo de uma parede, tá? Só que esse equilíbrio aqui é o equilíbrio postural. E você sabe o que é o equilíbrio postural? É a capacidade do corpo se manter parado ou em movimento, mas não cair, em razão de uma instabilidade. Então, por exemplo, o idoso tropeça. Ele pode cair, mas se ele conseguir se segurar, esse fato dele se segurar é o equilíbrio postural. Ele vai ativar algumas musculaturas estabilizadoras, a consciência corporal vai ser importante, né? E ele vai conseguir manter a sua estabilidade. Esse é o equilíbrio postural. Sabe aquele joguinho que tem de bloquinhos de madeira, acho que é Jenga o nome, é uma torre, né, que a gente constrói com pedacinhos assim de madeira, a gente vai colocando atravessado. É mais ou menos isso, né? Imaginando que a torre é o nosso corpo. Então, se a gente começar a tirar os bloquinhos lá de baixo, a base vai ficando instável, né? Para não cair, tem que ter o equilíbrio. É como se fosse o equilíbrio postural. Agora, se a gente começar a tirar muitos, o que acontece? Bum, a torre vai cair, né? Então, a gente pode fazer uma analogia, né? Como se a torre fosse o nosso corpo e quanto mais sólida essa base, mais estabilidade, mais equilíbrio o corpo vai ter, certo? Muito bem, a gente pode avaliar o equilíbrio postural. E eu vou mostrar para vocês como é que se faz. Aliás, vou pegar um material aqui para me auxiliar para esse teste. Olha aqui, ó. Falo para vocês de material, né? Olha o que eu preciso. Uma régua e eu uso uma fita, tá? Mas daqui a pouco você nem precisa usar. Olha o teste, gente. Aí vocês vão falar se o teste é difícil ou não. O aluno fica ao lado de uma parede, tá? E aqui, ó, ele vai deixar os braços mais ou menos na altura dos ombros, ok? Então, vocês, a partir dessa posição inicial do aluno, vocês vão fazer uma marca na parede para marcar o início, certo? Como eu tenho algumas linhas aqui, ó, na minha parede, eu acabo alinhando os dedos com essa linha. Então, portanto, eu já sei de onde que o aluno vai partir. Como é que é feita a execução do teste? O aluno vai projetar o tronco para frente e vai tentar ir na maior distância possível, sem tirar o calcanhar do chão, tá? Quando ele fizer esse movimento, vocês vão estar avaliando e vão fazer outra marca na parede. E aí vocês vão, ó, calcular, vão medir, na verdade, a distância da marca inicial para a segunda marca que o aluno conseguiu chegar. Aí eu vou pegar minha régua e vou ver quantos centímetros o meu aluno conseguiu. Agora tem alguns detalhes importantes em relação a esse teste. No momento da execução, o meu aluno não pode tirar o calcanhar do chão, como também não pode, ó, jogar o quadril para trás. Outra coisa que ele não pode fazer é baixar a altura do braço. Olha lá, ó. Ele tem que manter o braço alinhado na altura do ombro.
Então são detalhes importantes que vocês vão ter que perceber durante a execução do teste. Tranquilo? Fácil de fazer, não é? Fácil de fazer, de novo, rápido e sem material, né? O material que eu usei, como eu falei para vocês, é a régua para poder medir a distância aqui e a fita, se eu quiser fazer uma marcação da distância do meu aluno. Tranquilo, né? Muito bem, gente. Já mostrei para vocês aqui 2 testes de equilíbrio, estático e postural. Tá faltando um, que é o teste de equilíbrio dinâmico. E para isso, eu vou ter que, de novo, mudar minha câmera e vou levar vocês junto comigo para outra parte da academia aqui. Vamos lá? Vamos lá, então. Peguei aqui o material que eu vou usar agora. Ó, um conezinho, mas pode ser qualquer outro objeto. Tá? E eu vou posicionar aqui, ó, para vocês conseguirem enxergar principalmente essa cadeira que está aqui. O cone eu vou deixar a uma distância de 3 metros do pé da cadeira. Tá? Deixa eu alinhar a câmera aqui para vocês. Então, uma distância de 3 metros da cadeira, eu coloco um objeto para ser a referência do aluno. Ok? Essa é a organização do teste de TUG. Teste de TUG que serve para avaliar o equilíbrio dinâmico de pessoas idosas. Vou mostrar para vocês então a posição inicial. Meu aluno vai estar sentado na cadeira e aqui eu já vou falar um detalhe bem importante, que quando vocês forem fazer esse teste, a cadeira sempre deve estar encostada na parede, tá? Então, minha cadeira está fixa aqui, o aluno vai sentar e vai deixar as mãos em cima das coxas. Essa é a posição inicial. O teste é muito simples. O meu aluno vai levantar da cadeira, vai caminhar na velocidade mais rápida dele, vai fazer o contorno lá no objeto e vai voltar a sentar aqui. Colocou as mãos na coxa, acabou o teste. Simples assim, tá? Detalhe, a posição inicial e a final é a mesma. Ou seja, o aluno vai estar totalmente encostado na cadeira, com as mãos em cima da coxa. Durante a execução, vocês vão ver que eu vou caminhar na minha maior velocidade, mas eu não posso correr. Certo? Então, gente, personal vai estar aqui ao lado do aluno, vai dar o sinal de início e no momento que ele der o sinal de início, o aluno levanta e faz o movimento. Faz de conta que eu sou o aluno, tá? Vou fazer o teste agora para vocês. Atenção, 3, 2, 1, já! Fiz a volta, sentei. Acabou o teste. Dessa maneira, a gente consegue avaliar o equilíbrio dinâmico em pessoas idosas. Ah, mas é só isso, Guilherme? Ah, é só isso, gente. Eu mostrei aqui 3 testes de equilíbrio que são extremamente simples de fazer. Vocês puderam comprovar agora, olha só, uma cadeira, qualquer objeto, vocês podem botar como referência. Vocês perceberam quanto tempo eu precisei para fazer o teste? Nem 5 segundos. Agora vamos lá, 5 segundos aqui, mais 30 segundos no teste de equilíbrio estático e mais 5 segundos no teste de equilíbrio postural. Eu fiz 3 testes de equilíbrio em menos de 1 minuto. Em menos de 1 minuto. Não usei material algum, né? E como vocês viram, extremamente fácil de fazer. E aí eu me questiono, por que tem personal que não avalia o seu aluno idoso? Eu juro para vocês que eu não consigo entender. E eu falei para vocês anteriormente, né, sobre a importância de avaliar, da gente ter um conhecimento melhor sobre o nosso aluno, sobre as condições atuais dele, e que através da avaliação a gente vai conseguir prescrever um treino mais adequado, mais seguro, e vai conseguir entregar
resultado concreto para esse nosso cliente. Isso, gente, é o que faz um personal trainer que é diferenciado e que deseja, né, tem ambição de faturar entre 5 e 10 mil por mês. Agora, se você não tem essa ambição, se você, eu trabalho com idosos, eu faço educação física porque eu amo a educação física e para mim tá ótimo. Se você é assim, tudo bem, mas eu, Guilherme, não estudei 7, 8 anos e estudo muito até hoje para ter um faturamento de 2 mil reais por mês. De ser um instrutor de academia e trabalhar manhã, tarde e noite, não conseguir tirar férias, não conseguir ver a minha família de noite, as minhas filhas, não poder levar elas para comer num restaurante, para não viajar. Não. Eu não estudei tanto tempo para isso. Eu estudo até hoje para ser um personal e um profissional diferenciado em relação aos outros, né, da minha concorrência, e eu poder fazer tudo aquilo que eu quero. Tenho minha casa própria, tenho meu carro próprio, estou comprando agora uma casa na praia, tenho 2 filhas, e eu estudo realmente para isso. Esse é meu objetivo de vida. E vocês? Vocês têm objetivo de vida? Vocês querem poder viajar? Querem botar os filhos de vocês numa escola segura? Ah, bom. Então, vocês vão ter que fazer por onde? Estou ensinando para vocês aqui o caminho. Aliás, esse é um dos caminhos, né? É uma parte, na verdade, do caminho. Porque ter esse conhecimento técnico é fundamental. É fundamental. Agora, as pessoas ao redor de vocês têm que saber que vocês têm esse conhecimento técnico, que vocês avaliam o equilíbrio dos alunos idosos de vocês. Aliás, que vocês são personagens especializados em pessoas idosas. As pessoas têm que saber isso. E como é que elas vão saber isso? A partir do momento que vocês tiverem conhecimentos também sobre vendas, sobre marketing, porque vocês precisam mostrar isso para as pessoas. Então, um personal trainer que é diferenciado e que fatura de 5 a 10 mil, ele tem que ter conhecimento técnico, ele tem que ter conhecimento sobre vendas, ele tem que saber vender, tem que saber fazer marketing para ele, porque é isso que vai atrair novos alunos de personal, né? E a gente só consegue ter um faturamento maior a partir do momento que a gente tem mais alunos. Então, minha gente, todos os conteúdos que eu trago aqui para vocês, e muitos deles são técnicos, mas o objetivo principal é ensinar vocês, é mostrar para vocês o caminho para vocês terem um faturamento maior, para vocês serem personagens diferenciados, mas também para vocês terem reconhecimento e dinheiro no bolso. Essa é a proposta dessa página aqui. E se vocês querem realmente alcançar isso, eu convido vocês a assistirem os outros vídeos que eu tenho aqui na minha página, né, que vocês vão construir aí um caminho para chegar nesse objetivo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido proveitoso para vocês, e eu aguardo vocês aí em outro vídeo. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o assunto de hoje, deste vídeo, podem colocar aqui nos comentários que eu respondo depois. Certo, minha gente? Muito obrigado pela presença de todo mundo e até o próximo vídeo.